Fala galera, beleza? Trazendo aí mais um vídeo para o canal e bom, dessa vez estamos de volta, depois de um tempinho sem vídeos aí, estamos voltando. E nada melhor do que voltar e falar dos pós-jogos, né, do dia 16, onde a gente tem França e Senegal, Iraque e Noruega, Argentina e Argélia, e Áustria também contra a Jordânia, 1 hora da manhã, que foi insano o jogo. É, Bom, vamos começar por França e Senegal. Que, cara, tipo, no primeiro tempo foi um jogo bem disputado. Eu consigo até dizer que Senegal foi melhor que a França. E eu vi a França muito perdida em campo, né? Em um ponto que eu achei bem curioso foi que o Olise buscava muito o jogo no meio de campo, entre os zagueiros, ali na faixa de primeiro volante. O Olise sempre buscava a bola, tentava construir as jogadas da França muito o que o Griezmann fazia, né, com o Didier Deschamps, principalmente na Copa de 22, que inclusive o Griezmann tava ali sendo o melhor da Copa, não fez uma final boa, foi simplesmente anulado pela Argentina, mas vi muito o Olise fazendo essa função que o Griezmann fazia, tá? Só que calhou que não estava dando muito certo, tá? Senegal era melhor em campo, tipo, dava mais perigo, né, pro gol do Mike Maignan do que a França pro gol do Mendy, né? E certamente não foi legal o primeiro tempo. Para muitos que esperavam a França dominante ou coisa do tipo, foi uma França que se assemelhou muito à França dos amistosos, tá? É uma seleção ali meio perdida, com um pouco falta de criatividade no setor ofensivo, no meio-campo pro ataque. Então, porque a França não é um time que joga igual a Espanha, né? No tic-tac, a bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá. É uma seleção com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de intensidade, partindo um pouco mais pro drible individual. É, E era uma seleção que estava um pouco perdida em campo. Volta pro segundo tempo e, assim, foram os gols da França. A França foi muito melhor, né? Primeiramente, a França foi muito melhor no segundo tempo. Dominou o Senegal, botava pressão, dominava o jogo. Então, assim, foi merecido o placar no final das contas. Mas os dois gols ali iniciais da França, né? O primeiro e o segundo, saíram numa bola enfiada, né? Foi um gol um pouco semelhante os dois. No primeiro, o Olise acha uma belíssima bola, né, pro Mbappé, que deu só o toquinho na saída do Mendy para abrir o placar. E no segundo gol, Rabiot de novo, uma linda bola, né, da faixa do meio de campo, uma bola enfiada, curta, curta não, longa, né, pro Barcola dessa vez e para ampliar o placar, né. Então, assim, a defesa do Senegal deu uma dormida. Foram duas bolas praticamente idênticas, né, que fizeram a França abrir o placar e ampliar, né, no 2-0. Assim, e foi o que eu disse, né? A França não é aquele time igual a Espanha, que toca pra lá, toca pra cá, e conseguiu achar esses dois primeiros gols num mini brilho individual, né? Uma bola enfiada para tanto o Mbappé ou para pontas que tem uma velocidade extra classe, né? Então, 2-0 França. Senegal conseguiu diminuir com o Mbappé e numa meio falha ali do Mike Maignan, achei que dava para ter defendido a bola, mas enfim. E depois o Mbappé, praticamente ali na saída de jogo, um chute do meio da rua. E que golaço de Kylian Mbappé, mas dois gols para ele em Copas do Mundo. Se não me engano, são 14 jogos, 14 gols em Copa. E é o senhor Copa do Mundo, né, Mbappé? Que jogador fenomenal. No maior torneio de todos, o cara sempre aparece, né? E vou dar também um detalhe aqui pro Nicolas Jackson que brincou de perder gol. Brincou. Eu achei que, sei lá, fosse chegar talvez o Nicolas Jackson do Bayern de Munique, que foi um pouco. é, Esqueci a palavra agora, gente.
foi im- um pouco importante ali no Bayern de Munique, na ausência do Kane. Ele tomava a responsabilidade ali no comando ataque e fez até bons jogos no Bayern de Munique. Mas aí vem pro jogo contra a França, parecia até o Nicolas Jackson do Chelsea. Já voltou pro Chelsea e performou como se estivesse lá, né? Uma performance assim desastrosa do Nicolas Jackson, onde teve chances bem claras de gol, conseguia. Cara, esse jogo aqui, talvez um empate, ou 4-3 Senegal, se não fosse o Nicolas Jackson, tá bom? Craque da partida aí, logicamente, vai pro Mbappé, 2 gols, o cara da França, onde a França mais precisava, ele aparece, pra levar essa vitória pra casa, tá bom? Próximo jogo aí teremos Noruega e Iraque, e para começar, o Iraque dava perigo ali pra Noruega, não um perigo esse muito, tipo, muito agudo, sabe? Que você fala, caraca, o Iraque quase abriu o placar. Mas era uma Noruega que era um pouco melhor em campo, tá? Tanto que eu até fiquei assustado, porque pra mim a Noruega ia passar o trator. Esse time da Noruega eu acho um time muito bom, tá? É, eu achava que ia ser uma Noruega passando o trator desde o primeiro minuto, mas não foi o caso, tá? O Iraque entrou ligado em campo, ali a Noruega não conseguia criar muitas jogadas, tá? Um pouco perdido em campo, talvez o nervosismo, não consigo dizer muito bem, mas enfim. É, e aí a Noruega começa a igualar um pouco o jogo, né? E, cara, é o que eu sempre falo. Se você tem um jogador como o Haaland, o Odegaard, né? Essas seleções que os jogadores extra classe de outro mundo, né? Tu não pode dar mole, cara. Não pode dar mole. Aí vem um cruzamento da esquerda pro meio da área, um Haaland de carrinho pra abrir o placar. E aí que tá, né? Depois que o placar é aberto, você, como uma seleção mais fraca, você vai ter que se soltar um pouco mais. Você vai ter que sair pro jogo, você vai se abrir mais. E essas seleções grandes, depois que acha um gol, você acha o segundo, você acha o terceiro, você acha o quarto, quinto. E é comum, tá? Mas, tipo, eu achava que a Noruega ia, né, depois do primeiro gol, desembolar gols, fazer 2, 3, 4, 5. Mas, de novo, não foi ao caso. O Iraque surpreendeu. O. Não me lembro agora qual era o ponta. Enfim, sambou com o Gerson ali na lateral esquerda. Cruzou no meio da área. Bum. Hussein de cabeça para emplacar o jogo, para empatar o jogo. E confesso que eu estava um pouco surpreendido. Mas é aquilo, cara. A Noruega não pode dar mole, mano. Nosso goleirão esperou a bola vir até ele, né? Pra bicar ou tentar sair jogando, construindo jogada. E, cara, veio o Haaland igual um trator. Igual um trator correndo. Atropelou o goleirão, bola pra dentro do gol. E aí vai pro intervalo, 2-1 Noruega. E foi o que eu falei, se você é uma seleção dessas menores, você tá já atrás do placar contra uma seleção grande, você tem duas opções. Ou você mantém o plano de jogo para evitar tomar mais gols, ou você se abre um pouco mais, tá? O Iraque tentou sair um pouco mais pro jogo, mas Noruega aí começou a dominar o jogo completamente ali no segundo tempo. E aí faz o terceiro com o Osga de cabeça, né, no cruzamento. E depois o Emre Hussein ali num gol contra meio bizonho. Fiquei até incrédulo que tinha sido gol, não acreditava. Mas no gol contra bizonho faz 4-1, tá? É, enfim, essa seleção da Noruega eu acho que é uma seleção muito boa. Acho que teve peças ali que poderiam começar jogando, tá? O nosso treinador aí da Noruega quis começar com o Sorla ali de titular. Eu, como torcedor do Atlético de Madrid, o Sorla é tenebroso. O cara é um cavalo com a bola, briga com a bola pra ele parece que é quadrada. E você ainda coloca ele na ponta. Tudo bem que a ideia foi ter um ponta de lança aberto, né, um atacante assim de área meio aberto, para uma segunda bola, para
receber a bola lá na frente, conseguir dominar. Mas foi um tiro que saiu pela culatra, cara. Não era o que o jogo se apresentava. A bola sobrava para ele na hora de ter um drible, na hora de tentar criar uma jogada, não conseguia. E não entendi porque o Schneider começou no banco pro Sola. Tudo bem que o Schneider joga pela esquerda também, mas consegue jogar pela direita. Tá? E simplesmente não entendi o porquê começou no banco. Mas enfim, essa seleção da Noruega é uma seleção muito boa. Creio eu que vai passar ali em segundo no grupo e talvez brigue com a França. Vamos ver, né? Se vai ser essa França, a França da Copa vai ser a França no primeiro tempo, vai ser a França no segundo tempo, tá? E tudo bem que mata-mata também, tudo muda, mas na fase de grupos a Noruega pode complicar um pouco o lado da França, tá bom? Craque da partida, logicamente, vai pro Haaland, 2 gols, e conseguiu ditar o ritmo de jogo aí da Noruega, né? Porque se vai pro segundo tempo num placar apertado, 1 a 1, ali talvez dificulte um pouco mais o jogo, mas não foi o que aconteceu. O Haaland conseguiu fazer os 2 gols no primeiro tempo e ditar um pouco o ritmo da Noruega, beleza? Próximo jogo estaremos aí falando de Argentina e Argélia. É... cara, tipo, um jogo de quebra de recordes. Lionel Messi simplesmente apenas, né? Iguala o Klose como o maior artilheiro da história das Copas. E. É assim, cara, tipo. Falando um pouco sobre o jogo no geral, a Argentina foi bastante superior, sim. Eu achava que ia ser um jogo um pouco parelho, tá? Ainda mais porque a Argentina fez ali amistosos com seleções bem fracas. E a Argélia era uma seleção melhor, né, do que as que a Argentina enfrentou. Então eu acreditava que ia ser um pouco parelho ali, né, o jogo. Mas não foi o que aconteceu. A Argélia espetava a Argentina em alguns lances, criava algumas jogadas, criava perigo, mas tipo, nenhuma finalização. Nenhuma finalização assim enfática no gol pro Emiliano Martinez. E cara, tipo, era uma Argélia que criava um pouco, mas não conseguia finalizar as jogadas. No último terço, a Argentina fechava um pouco a casinha, né? E a Argélia não conseguia criar e ficou naquele ciclo vicioso. Você cria a jogada, você para ali na frente da grande área adversária e o que você faz a partir de agora? Que foi a solução, né? Foi onde a Argélia acabou ficando. Na entrada dessa grande área, sem criar jogadas, tá? E aí você tem uma entrada talvez polêmica no Messi, né? É... Se não me engano, foi pra cima do Ben Baini. Foi uma entrada ali meio duvidosa. Meio duvidosa, não, né? Meio duvidosa. Eu, sinceramente, talvez vi um vermelho ali pro Messi. O árbitro não quis nem saber, nem VAR foi olhar. E a partir daí foi o baile argentino, né? O Lucas Zidane com 2 falhas. Assim, a, a primeira você consegue até questionar um pouco, talvez. Porque a impressão que eu tive foi que ele esperava conseguir encaixar a bola, porém a bola foi pegando curva e ele ficou meio perdido. Ele não fez o movimento de pular para defender, ele foi no movimento talvez de encaixar a bola e ficou no meio do caminho. E aí, 1 a 0, gol do Messi. E no segundo gol também, mano, essa bola é. Qualquer goleiro ali, mano, tem que encaixar a bola. Aquela bola ali tu tem que encaixar, mano. Tipo, aquela bola é a bola que o goleiro treina todo dia, pré-jogo. Treino hoje, treino amanhã, treino sexta, treino sábado, domingo. É aquela bola que o goleiro treina pra tu encaixar. Zidane só solta a bola. E aí, o Messi no rebote ligeiro faz o 2 a 0. E depois também a Argélia começa a se soltar um pouco mais pro jogo. E aí o Messi, naquela fatiadinha dele, né? Aquela bolinha colocada
de sempre dele, faz o terceiro dele, hat-trick na estreia da Argentina, hat-trick de Messi. E cara, tipo, é um jogador assim, fenomenal. Fenomenal. Não tem nem o que dizer de Messi, cara. É um jogador assim, único. Único no futebol. E que jogador, cara, que jogador. É realmente um privilégio ver o Messi jogar, tá? Eu, como um fã de Cristiano Ronaldo, é... mas assim, é realmente impressionante o que Messi faz dentro de campo, tá bom? Logicamente, eu vou colocar esses dois asteriscos no gol do Messi, nos dois primeiros, mas que jogador, né? Que jogador. E é muito legal, cara, ver essa Argentina jogar por alguns motivos, né? Primeiro que é um time que joga ali pelo Messi. Não é surpresa pra ninguém que é um time que joga ao redor do Messi, joga pro Messi. E tanto que o Messi fica lá praticamente isolado na hora de marcação. A Argentina sempre marca com 9 jogadores de linha, né? O Messi ficou um pouco mais isolado para receber essa bola, controlar um pouco o jogo, também não se desgastar fisicamente. E na parte de criação, cara, é uma Argentina que você consegue jogar no contra-ataque, você consegue jogar criando um pouco mais as jogadas, né, com um toque pra lá, toque pra cá, um tic-tac, um controle de posse de bola, até porque você tem um Messi, então quando você controla um pouco a posse de bola, você tem um Messi no seu time, você sabe que em algum momento o Messi vai achar um passe, vai criar uma jogada individual. E isso não é surpresa pra ninguém. Mas a Argentina consegue fazer isso com muita maestria. Esse controle de posse de bola para deixar o Messi um pouco mais solto ali nas entrelinhas, para receber essa bola, chapar, ou o Messi com a bola tentando criar uma jogada. Tanto que a Argentina também pode jogar no contra-ataque rápido. E é uma Argentina que joga muito bonito, é uma Argentina que eu particularmente gosto de ver jogar. É, Só não gosto muito de Lautaro Martinez. Assim, não o jogador em si, mas na Argentina. Na Argentina, o cara parece o Higuaín, sei lá, mano, tipo. Mas eu até entendo de certa forma o porquê do Lautaro Martinez, mas no meu ponto de vista eu não colocaria Lautaro Martinez como atacante titular, tá? Mas enfim, é uma vitória convincente e bonita da Argentina, cheio de história, significado. Então, assim, craque do jogo pro Messi. Cara, tipo, Lionel Messi, simplesmente. E aí, o último jogo, que foi 1 hora da manhã pra acabar às 3, Áustria e Jordânia. Deixa eu só beber uma água. É, Vamos lá. Essa Áustria eu estava bastante ansioso pra ver a Áustria jogar. É, por mais que não tenha não tenha todo o reconhecimento aqui no Brasil, essa Áustria é um time muito bom, cara. É um time muito bom, com um futebol muito único também do Ralf Rangnick, que é a famosa JJ Press, pressão o tempo todo, é uma mistura de posse de bola com contra-ataques rápidos, né? Para quem joga futebol manager seria aquele tic-tac fluido, né? É... Mas aquela pressão o tempo inteiro, né? Que é a JJ Press. E é um time que tem nomes muito bons, muito interessantes. Você tem uma dupla de zaga com o Linha e o Alaba. Linha, que é o zagueiro do Freiburg. Ali como terceiro zagueiro, você tem o Danso também, do Tottenham. Você tem uma dupla de volantes também muito boa, que é o Schlager e o Sewell. Você tem o Sabitzer, você tem o Lime. Você tem o Arnautovic, grande Arnautovic no banco. Mas talvez, assim, um dos principais jogadores, se não o principal jogador no último terço ofensivo, que era o Baumgartner, tá fora da Copa, se lesionou, enfim, um desfalque assim de peso, tá, para a seleção austríaca. Mas você tem no banco o Paul Warner, que eu particularmente sou muito fã de Paul Warner, jogou muito no meu futebol manager. Eu gosto muito de Paul Warner.
Aí você tem o Chukwuemeka também no banco. Talvez um jogador ali mais para um contra um pouquinho mais de drible. É um jogador bastante interessante. Então, a Áustria tem um time titular. Ai, desculpa. Tem um time titular bom, né, e você tem um banco também muito bom, onde você consegue ter umas peças interessantes. Põe ali um pouco mais para criação de jogadas. Desculpa, prometo que esse tenha sido o último. É, e você também tem o Arnautovic, no caso, começou no banco nesse jogo contra a Jordânia. E, cara, que partida do Kalajic, mano. Tipo, a bola chegava nele, a bola parecia que era quadrada, o cara totalmente desatento no jogo, a bola chegava nele, a jogada morria. A jogada morria, mano. Eu tava em cal com um amigo meu e, mano, toda a bola que chegava no Kalajic eu falava, olha o Kalajic, mano. Não dá, mano. É impressionante. A bola chegava nele e morria. Aí até mandei mensagem pra um amigo meu, o grande Pedro Moreno. Mandei mensagem pra ele e falei: não vai voltar pro segundo tempo, mano. É impossível voltar pro segundo tempo. Que foi o que aconteceu? O Ralf Rangnick tira o Kalajic, coloca o Arnautovic e a partir daí o jogo talvez seja outro, tá? Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre o jogo no geral. A Áustria começou muito bem. A Jordânia dava seus pontos de perigo, chegou a carimbar a trave no primeiro tempo. Talvez tenha sido um pouco mais é, perigosa nas finalizações do que a Áustria no primeiro tempo, tá? A equipe da Jordânia. E não foram poucas finalizações, não, foram algumas. E chegou a levar perigo para a Áustria. Mas aí num chute fenomenal do Schmidt ali de fora da área abre o placar. E foi o que eu falei no jogo da Noruega, depois que essas seleções é, abrem o placar, as seleções pequenas, que no caso da Jordânia tendem a abrir um pouco mais o jogo. E foi o que aconteceu. Só que aí que tá. A Jordânia tomou o gol, saiu para jogo e levou muito perigo. Muito perigo. Creio eu a dizer que depois de tomar o gol, a Jordânia foi melhor que a Áustria, talvez, tá? Dentro de campo, talvez a Jordânia tenha sido melhor que a Áustria depois do primeiro gol. Mas aí pecava muito no último setor, né? No setor ofensivo, no terceiro setor. Talvez um pouco mais de requinte técnico, né? O jogo poderia ter sido outro. Mas aí você vai para o segundo tempo com 1 a 0 e a Jordânia mantém o mesmo ritmo, né? Ali pressionando, criando suas jogadas. E aí no golaço do Aluan, ou Awan, não sei falar muito bem os nomes jordanianos, enfim, desculpa. Um golaço ali, tá? Cortou para dentro, aquela chapadinha e o Schlager nem se mexeu, não conseguiu. E a Jordânia empata o jogo. E aí a Áustria volta para jogo, né? Começa a pressionar, começa a criar mais jogada. Chegou a fazer um gol, mas foi anulado. Mas depois, assim, num gol contra também meio bizonho, a Áustria faz 2 a 1. E aí, pô, sabe que você foi gritar lá na cara do goleirão. Arnautovic também, pô, comemorou na cara dos caras da Jordânia. Top de respect moments aqui, tá? Mas enfim, e aí, tipo, é, de novo, né? A Jordânia toma o gol, tenta sair um pouco mais pro jogo, mas a partir dali acho que faltou um pouco de gás pra Jordânia e a Áustria foi para cima, dominando, querendo o terceiro gol. E aí, no último lance do jogo, a Áustria acha um pênalti. Se não me engano, foi o Arnautovic ou o Chukwuemeka que chutou, não tô lembrado agora. A bola bate no braço do zagueirão da Jordânia. E na cobrança de pênalti, o Arnautovic faz o 3 a 1. Tá? Eu ainda acho que essa Áustria tem mais futebol para apresentar do que foi o jogo. Talvez um pouco mais de nervosismo, algumas escolhas técnicas do Ralf Rangnick, mas assim,
Não acho que a Áustria seja tão ruim assim ao futebol apresentado no jogo de hoje, né? 1 hora da manhã é hoje ainda. É, então, assim, e vamos pra Jordânia, cara. Assim, foi uma seleção que criou muito perigo, tá? Pra Áustria, foi uma seleção muito boa em campo. Então, não vou tirar meus méritos da equipe da Jordânia, tá? Mas esperava talvez um pouquinho mais da Áustria. Vamos ver como vai ser os próximos jogos, mas é, eu acho essa seleção austríaca muito boa, tá? Enfim, o melhor do jogo eu vou dar para Arnautovic. Entrou, mudou o jogo, né? Ele participou do gol no segundo gol. Eu achava até que tinha sido o gol dele. E ele deu uma outra cara para o ataque austríaco, tá? Talvez um pouco mais de garra do que o Kalajic, um pouco mais de técnica, né? Você tem muito menos é, presença de área, né? Do que o Kalajic, mas é um cara muito mais móvel. Talvez isso que estava precisando um pouco a seleção austríaca, tá? Então eu vou dar o meu melhor em campo para ele, tá bom? Enfim, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!